Pousamos em Montevidéu, capital do Uruguai, um dos menores países para você visitar. Aqui você pode utilizar o peso uruguaio, o dólar e também o real brasileiro. E nós ficamos alguns dias aqui para mostrar para vocês muitos motivos para você curtir o Uruguai. E começando, nosso passeio vai ser com o Bus Tour, ou seja, aquele ônibus que vai passando por vários pontos turísticos aqui da capital uruguaia. Começamos aqui no letreiro de Montevidéu, nessa paisagem linda, mas claro, com muita coisa ainda para acontecer. Se você chegou nesse vídeo, capricha no like, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Bora curtir Montevidéu aqui no Uruguai. Montevidéu é a capital e maior cidade do Uruguai, sendo o centro político e econômico do país, além de sede administrativa do Mercosul. E se você busca um passeio ou férias que você possa praticar esportes, que você possa caminhar, principalmente com uma paisagem dessas, uma vista dessas, saiba que essa parte aqui mais nova, digamos assim, de Montevidéu vai te agradar bastante. Montevidéu é dividido entre essa parte nova e a parte velha, né? Assim como muitas capitais. Então tem toda aquela parte antiga, com construções, com arquitetura mais antiga. E aqui, nessa orla aqui, né? Exatamente aqui onde a gente está, é uma parte um pouco mais nova. Então aqui, por exemplo, esse local é um local específico para você vir com o seu cachorro e soltar ele aqui. Então tem placas dizendo, aqui é um espaço para os cães ficarem soltos. Ou seja, é o espaço deles, para o tutor, para vir aqui, tomar um chimarrão, curtir e principalmente aproveitar o pôr do sol, porque aqui é uma marina, né? Tem um pier ali que você pode caminhar e você pode fazer algumas atividades. E também tem muitas opções gastronômicas ali. A gente vai ali ver agora, vamos ver se a gente almoça, come alguma coisa para a gente continuar esse tour aqui. Bora lá, vamos seguindo. Passear por aqui é realmente um encanto. A cidade apresenta arquitetura variada, desde o centro histórico até edifícios, arte déco, como o Palácio Salvo. Pontos como o Teatro Solis e a proximidade do campo de golfe no Parque Rodó destacam a riqueza cultural da cidade. Se você for fazer o passeio com o Bus Tour, você vai passar por aproximadamente 20 pontos turísticos, cada um com sua história. Alguns pontos você precisa adquirir um ingresso para conseguir acessar e entender a história por completo. Mas boa parte não, seja através do ônibus panorâmico, ou então transporte privativo, ou até mesmo de Uber, você vai poder conhecer muito da arquitetura uruguaia e também dos costumes. Existem alguns pontos que são fundamentais para você parar. Seguindo então a nossa rota com o Bus Tour, agora nós paramos aqui no Mercado del Puerto. Gente, aqui é parada obrigatória, tá? Porque aqui tem gastronomia, aqui tem lembrancinha para levar para casa, aqui você vai experimentar, inclusive, alguns cortes uruguaios, tá? Então, fica aqui logo próximo ao Porto de Montevidéu, vem junto, e são vários espaços para você poder comer, para você comprar, levar alguma coisa para casa, levar iguarias daqui também para casa, tá? E se você pegar o Bus Tour, essa é a parada de número 1, e aqui você pode ir caminhando para a parada de número 2, né? E pegar de novo o ônibus por lá. Então, a gente vai conhecer, porque com certeza se você vem para Montevidéu, você tem que passar por aqui. Tá? Então bora lá conhecer e ver o que tem aqui e, claro, né, sobre essas iguarias, esses costumes, esses regalos uruguaios e também a gastronomia. Bora! Anote aí, o Mercado do Porto e o Mercado Agrícola são 2 pontos obrigatórios durante a sua viagem. Aqui você vai estar muito próximo do assado uruguaio e também de alguns pratos típicos. Vai poder tomar um bom vinho ou então deliciar-se com uma cerveja Patrícia, essa muito conhecida e apreciada pelos uruguaios. E olha só, a gente já tinha escutado no Bus Tour, esse aqui é um médio, é um vinho com espumante. Esse aqui é branco. E a gente vai experimentar agora. Já serviu. É dulce? Dulce, sim. Vidro branco já dulce. Vai gostar. A Lu vai amar esse aqui. Bora provar. Amiga, prova. Pode provar assim mesmo, gravando. Salud. Salud. Muito bom. Bienvenido Gostoso. Uruguay. Bienvenido Uruguay. Sí, nos encanta mucho Uruguay. Cabaña Verônica. Cabaña Verônica aí.
E olha só, dá uma olhada nessa parrilha aqui. Olha o que tá saindo aqui. Então, pratos típicos você pode comer por aqui. Que coisa linda, hein? E a gente não almoçou ainda. A gente só precisa almoçar. Quem sabe vão dar uma paradinha aí pra encher o bucho e depois a gente vê o resto. Falando um pouco dos preços, você consegue fazer uma boa refeição para 2 pessoas por aproximadamente 100 a 120 reais. Ou então, as famosas comidas de rua também são uma boa opção se você não quer gastar tanto. Quanto às famosas lembrancinhas, você pode adquirir tanto desses 2 mercados, como também pelas ruas. Aqui você encontra chaveiros partindo de 10 a 15 reais, ou até mesmo camisetas e outros utensílios partindo aí em torno de 50 reais. Nas lojas mais grandes você vai encontrar algumas promoções bem chamativas, como por exemplo, leve 2, pague 1. Então fique bem atento, pesquise um pouquinho antes de sair comprando na primeira loja. E se você descer no ponto 1 e for até o ponto 2, você vai chegar na Plaza Independência, um marco muito histórico na história aqui da cidade de Montevidéu. E chegamos aqui agora na Praça da Independência, Plaza Independência. E logo aqui, ó, é a sede da presidência do Uruguai, né, do governo então uruguaio. Gente, a gente ia comer, tá? Mas como o tempo tá bem curto pra gente, a gente resolveu vir fazer mais esse passeio. Então, acabamos tomando sorvete, então a gente vai deixar pra janta, pra iguaria uruguaia na janta. Mas já vou falar de preço pra vocês, tá? Hoje, se você for comer, por exemplo, um assado de tiras com acompanhamento, com batata frita, com arroz, salada, ele tem em torno de 22 dólares por pessoa. Aproximadamente aí 800 a 900 pesos uruguaios. Então, só pra você, né, fazer aí a conversão e se preparar. Mas isso é a iguaria deles, né? Isso é o prato típico deles, né? Então, os uruguaios são muito conhecidos pela questão das carnes. E esses assados de tiras, realmente, assim, eles valem a pena. Você tem que vir pra cá, você tem que comer. Então, como a gente não almoçou isso, a gente vai buscar também fazer isso na hora da janta. E aqui a gente tá nesse lugar espetacular, ó. Se você for olhar em volta, cara, a limpeza disso aqui, sério, é muito interessante, sabe? E isso fica na parte antiga, na parte velha da cidade. Então, se você for ver, Montevidéu é dividido entre 2 partes. Tem a parte com arquitetura um pouco não, né? Uma arquitetura mais moderna, bem moderna, e a parte velha, onde é que a gente vê, né, principalmente arquitetura portuguesa, né? A gente vê também espanhola e inglesa, né? Então, segundo um guia que estava comentando com a gente, os espanhóis ficaram por muito tempo aqui, mas quem contribuiu fortemente para a independência foram os ingleses. Então, tudo isso, né, parece que a gente está numa cidade assim que respira um pouco de arquitetura espanhola, arquitetura portuguesa, arquitetura inglesa. E, claro, também pega um pouco dos italianos, né? Mas os italianos eles foram mais pro lado da Argentina. Mas, gente, muito bacana mesmo, tá? É bem gostoso de estar aqui, tem muita cafeteria, tem muita opção para você tomar um café, um expresso, que é típico do uruguaio, tá? Então você tem que tomar o expresso daqui. Aqui é a terra dos alfajores também. Então, a gente vai continuar curtindo, tá? Vamos continuar curtindo. Vamos olhar, mas vamos ver se a gente consegue ir pro caminho do futebol também, mas vamos lá, vamos seguir no passeio aí que tá bem bacana. Tire um tempo para caminhar pelas ruas de Montevidéu, principalmente na parte mais histórica. Pare, tome um café, o famoso expresso uruguaio, coma uma media-luna, ou seja, aproveite a vida da boemia uruguaia. Aqui existem muitas opções e, como eu falei no começo do vídeo, para todos os bolsos. Com 10 reais, 15 reais, 50 reais ou 100 reais, você consegue fazer ótimas refeições e, claro, viver exatamente o que o uruguaio vive nos seus dias. E assim como todo bom sul-americano, os uruguaios também são apaixonados por futebol. Por isso, você precisa conhecer o Estádio Centenário. Nossa parada de futebol que eu tinha falado para vocês nesse City Tour é aqui no Estádio Centenário, gente. Olha só, isso aqui é patrimônio mundial, ou melhor, patrimônio do futebol mundial. 1930, o primeiro mundial, a primeira Copa do Mundo foi realizada aqui. Então, na época até se dizia que é um dos estádios, que foi um dos estádios mais completos, dedicados somente ao futebol. E para quem gosta de futebol, tá aqui hoje nesse estádio, pena que a gente chegou muito pós o horário, né? A gente não vai conseguir fazer a visita dentro do estádio,
Hoje, algumas partidas, principalmente pela Libertadores, o Nacional do Uruguai faz as partidas aqui, tanto que tem as cores do Nacional aqui em volta, né? A gente não vai conseguir conhecer, não vai conseguir olhar, mas se você tiver essa oportunidade, vem aqui, porque isso aqui é um patrimônio mundial, é um patrimônio do futebol mundial, né? Então, aqui é a casa da seleção uruguaia e a gente não podia deixar de vir para Montevidéu e não conhecer esse estádio aqui. Então, essa parte com o futebol fica aqui e eu só tinha visto por foto. E olha só, ele é gigante, grande e, pô, muito legal mesmo. E vamos lá, agora a gente vai caminhar um pouquinho mais, achar um lugar para jantar e continuar o nosso tour aqui por Montevidéu. Bora! Importante lembrar, apesar do Uruguai ser pequeno, relativamente comparado às outras capitais, aqui existem muitas redes de fast food americanas, como Starbucks e também o McDonald's. Enfim, a gente parou para descansar, gente. Olha só, acho que deve ter dado uns 20 quilômetros aí. Então a gente fez todo o circuito, tá? Tanto a parte cívica quanto a costa aqui com o bus tour. Super recomendo sempre, porque nós pagamos $22, tá? Não dá aproximadamente aí 100, 120 reais, mas você passa por todos os pontos que você pode usar em 24 horas, tá? E aí, quando a gente passou no Estádio Nacional, a gente resolveu, né, vir conhecendo aqui a avenida principal. E a gente parou aqui num restaurante onde aqui tem parrilha, tá? Entrecô, tivito, ou seja, tudo. E aqui nós vamos tomar agora um chopp Patrícia, tá? Ó, o Dalu tá aqui, tá com água na boca, e vai ser o nosso primeiro de hoje. E daqui a pouco vai vir o prato. A gente pegou um prato para 2 pessoas aí, 2 entrecôs com acompanhamentos e tudo. E assim, a fome tá batendo que a gente não almoçou. A gente ficou comendo, literalmente, comendo bolacha, comendo biscoito, coisinhas por aí, e a gente não almoçou. Então, saúde para vocês primeiro. E para comer, fomos com um prato para 2 pessoas, com 2 pedaços de entrecô de aproximadamente 400 gramas, mais batata frita, queijo, presunto, ovos e, claro, o tempero uruguaio. E olha só, sobrou, viu, gente? Essa refeição é muito boa e dá exatamente para 2 pessoas. Aqui investimos mais ou menos uns 180 reais, mas é gigante, vale a pena. E claro, a carne é extremamente macia. Você come literalmente rezando. Um ponto que vale destacar, diferentes de alguns países sul-americanos, aqui nós não encontramos muito aquela questão de obrigatoriedade na taxa de serviço de 10%. Bem pelo contrário, todas as pessoas que nos atenderam perguntaram se a gente gostaria de incluir. Em alguns, a gente incluiu, outros não. E nem por isso alguém fez cara feia ou nos distratou. Se você for tomar uma cerveja ou então jantar para 2 pessoas, independente, você será bem atendido. Olha só isso aqui, gente. Ponto desse entrecô. Tô cansado, tô com fome. Vou comer isso aqui, vou tomar um banho e vou dormir. Então, se você quer vir aqui para Montevidéu, no Uruguai, tem muita opção para aproveitar. Então, se gostou do vídeo, por favor, já deixa o like, se não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso. Boa noite e boa viagem para todos vocês. E na hospedagem, optamos por ficar no After Hotel, um hotel muito bem localizado, a cerca de 20 minutos do aeroporto e próximo à Rambla. Chegamos então no nosso hotel, no nosso quarto. Gente, então, né, começando aqui onde é que a gente escolheu para passar as noites que a gente vai ficar aqui. Esse aqui é o After Hotel. A gente comprou pelo hotéis.com, então a gente pagou em torno de R$400 a diária. Um hotel bem compacto, digamos assim, mas ele tem restaurante e ele tá aqui praticamente a uns 50 metros, nem isso, da Avenida Costaneira aqui. Então, onde é que tem aqui o Mar del Plata, né? Ou seja, a Praia Uruguaia aqui do lado, e todo um complexo gastronômico, né? Para você poder caminhar, curtir tanto à noite
quanto de dia. Tem um shopping também aqui nas proximidades, também tem o Hard Rock Café. Mas falando um pouquinho aqui sobre o nosso hotel. Bom, ele é bem completinho, então, né, já vem com alguns snacks aqui, um vinho, né, algumas bebidinhas, então aqui o cardápio com os preços, espelho, tem frigobar, tem cofre, banheiro também bastante amplo, tá? Tem algumas opções que tem banheira, a gente optou pelo mais econômico, que a gente vai bater pé. Cama, então, queen, uma cama de casal bem boa, tá? Que nós estamos no 8º andar. Televisão, né? Pega, inclusive a galera, né? Pega algumas emissoras também brasileiras, mas assim, tudo, né? Pra gente simplesmente dormir e curtir aqui em Montevidéu. Vale lembrar que se a gente partir daqui, desse nosso ponto aqui, do After Hotel, nós estamos aproximadamente a 110 km de Punta del Este e a 170 km de Colônia. E daqui do hotel você pode fazer esses passeios. Você pode sair daqui, seja um transfer privativo, ou então um ônibus, ou contratar então uma agência e sair exatamente daqui, porque eles passam aqui na frente para pegar e levar vocês para esses passeios. Também pode sair de Montevidéu, o passeio que você vai a Buenos Aires, né? Atravessa então ali o Mar del Plata e chega a Buenos Aires, que é através de uma embarcação ferry, né? Então você paga ali e consegue aproveitar também isso, mas você precisa de tempo. O café da manhã nos surpreendeu, tudo muito gostoso e muito bem preparado. Média luna, sucos, uma parte de café totalmente americana e outra com aquele gostinho de bolo de vó. Ou seja, com muitas geleias e muita farinha para você comer e se lambuzar. Além, é claro, de frutas e também cereais. Olha só, tem bastante média luna, né? Um pouco do café americano, mas também muito doce de leite e muita geleia, para quem gosta, né? Então, bora tomar esse café, bem elaborado o café aqui do hotel, hein? E depois de tomar esse café da manhã, acordar bem cedo, agora é hora de partir, é hora de ir embora. E eu queria trazer alguns pontos para vocês, principalmente que desejam vir aqui para Montevidéu. Gente, traga o dinheiro para vocês comprarem, por exemplo, o doce de leite. Tá? Você encontra aí de $3 a $20, independente da marca. Mas é diferenciado, é muito bom. Tá? Se tiverem oportunidade também, vão nas vinícolas, tá? Vinícola Garçom. É uma vinícola muito boa, já tive a oportunidade de conhecer, dessa vez eu não fui, mas também é um passeio muito bom, tá? Falando um pouquinho sobre translado, você pode, o Uber funciona muito bem aqui e praticamente todos os motoristas, eles aceitam cartão, né? Tanto táxi quanto Uber. E uma corrida até o aeroporto, assim, para você vir mais ou menos para a parte central, ela tá em torno aí de $30 a $50. Então, se você vem em família, você consegue fechar um carro aí, o valor fica bem acessível. Você pode também programar um transfer, que geralmente é esse preço, para voltar para o aeroporto, ou então utilizar o Uber, até mesmo o táxi, que são esses valores. Se você for converter e pegar o peso uruguaio, por exemplo, as melhores tarifas, tá, que a gente viu aqui pelo menos, elas estão nas casas de câmbio do aeroporto. Ou então você troca no Brasil. Tá? No Brasil também consegue uma cotação melhor, porque as casas de câmbio aqui na cidade, elas estão com preço bem abaixo, tá? Por exemplo, a gente conseguiu aí 44, 45 o valor do dólar, né, se fosse trocar por dólar. E já em alguns lugares já estava 38, 37, então tem que cuidar muito com essa cotação. Se você tiver dólar, vale trazer para cá, tá? Então assim, não vai desvalorizar, você não vai perder dinheiro, não, bem pelo contrário, eles veem muito bem essa questão do dólar. Outro ponto também, tragam roupas pro frio, porque a noite é muito fria, então tem uma névoa que vem aqui do Mar de Prata, né, o Mar da Prata. Eu falei várias vezes o Rio da Prata. Eu falei várias vezes mar durante o vídeo, mas não, é o Rio da Prata. Então, tragam um casaco, porque a noite, ela geralmente é fria. E se você também, né, independente, se você não é muito amante de churrasco e tudo, mas experimente o assado de tiras, ou o chouriço, ou o entrecô, que foi o que a gente comeu, que são carnes de especialidades uruguaias. E dito isso, venha pra cá com toda a vontade de passear, de curtir, que realmente vale a pena. Gostou do vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal. Tô ficando meio rouco e tô indo embora. Valeu!